humanos, e aí vai por diante, em que muitos estudam, e evidentemente naquela época a nomenclatura dos chamados deuses decaídos eram muitas. Então eles continuam utilizando a sinonímia desses deuses decaídos. Para nós espíritas, que queremos um roteiro, e um roteiro seguro, nós não podemos perder o referencial daquele que veio para nos libertar, que é o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo. Então, vamos lembrar algo muito importante para a consolidação desta tese. Quando Jesus, pela primeira vez, como um peregrino, nas adjacências do templo, foi notado pelos seus traços, que apresentavam uma formosura original, e pelo seu olhar lúcido e profundo, Hanan, que era um sacerdote do templo judeu, vindo aquele jovem com aquela formosura original, com aquele olhar diferente dos seres humanos, ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus respondeu: passo por Jerusalém e busco a fundação do reino de Deus. Falou com uma modesta ternura. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com ironia. E que pensa ser isto? Jesus disse: esse reino é obra divina, no coração dos homens, mantendo a serenidade. Obra divina em tuas mãos, servidor Haná, com grande gargalhada. Com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Tens algum apoio de príncipes e seguidores? O mestre Jesus respondeu: meus seguidores hão de chegar de todos os lugares. Sim, diz Haná, ignorantes existem por todas as partes. Sacerdote, retomou Jesus, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que um sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Irritado, o sacerdote pergunta: conheces Roma ou Atenas? Jesus: conheço o amor e a verdade. Haná, então, tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus: sei qual a vontade de meu Pai que está nos céus, com extraordinária brandura. Sacerdote irritado o contemplou e disse com desprezo: há louco para tudo. Veja que expressão extraordinária, ocorrida ao tempo que o Cristo iniciava a sua caminhada iluminada. Já antevendo, como não poderia deixar de dizer, as complicações inerentes ao entendimento humano, a ilusão, aqueles que, analisando as verdades tão simples, tão magistrais, que provêm, na verdade, do amor e da verdade, não são capazes de entender e consideram esses seres, na verdade, loucos. Quantos daqueles que, ao ouvir estas mensagens, ao participar dessas lives evangélicas de fundo espiritual, são capazes de dizer o que fazem aqueles homens que todas as segundas-feiras ou todos os dias, como na TV Chico Xavier, lançam uma semente ao solo fértil? O que esperam esses espíritos? E, na verdade, eles não têm a extraordinária fé, motivada pelo sentimento de amor e pelo referencial de Jesus, como nós temos. Portanto, se nos chamarem de loucos ou de outras expressões, sigamos a caminho da luz, porque para se obter o tesouro, nós precisamos abandonar a ilusão e encontrar a verdade que nos guia com segurança em passos decisivos. No outro dia, depois de conversar com Haná, ele foi em direção a Galiléia e passou por Nazaré, descansou em Canaã, e quando se aproximou de Cafarnaum, ele procurou alguém
como se soubesse que algum ou que alguém estivesse à sua espera. Em breve momento, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu a um grupo alegre de pescadores como se conhecesse a todos. A manhã era muito bela e os pescadores cantavam e se preparavam para deitar as redes com profunda alegria. Jesus se aproximou do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com ternuras: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela formação do seu reino na terra. Eles responderam: sede bem-vindos. Jesus perguntou: quereis ser meus discípulos? E seguiu no convite. Mais adiante encontrou Levi, que era um recolhedor de impostos, e mais tarde também haveria de ser o apóstolo Mateus. Levi, o coletador de impostos, foi o apóstolo Mateus. Iniciava-se, portanto, um grande trabalho de luz, onde a semente jogada em solo fértil haverá de fecundar. Mais tarde, ainda no Tiberíades, Jesus encontrou dois jovens que eram filhos de Zebedeu e convidou Tiago e João e, felizes, o chamaram de imediato de mestre. Naquela tarde, Zebedeu procurou Jesus na casa de Simão e expôs a sua preocupação com o trabalho do mestre que havia convidado seus filhos para erguer o reino de Deus. E ele disse: Jesus, tu conheces as leis do templo? E Jesus respondeu: Zebedeu, tu conheces as leis e guardas os preceitos no coração. Sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens? Não, Senhor, disse Zebedeu. Que fizeram a Moisés, Jeremias e Jonas? Foram maltratados e trucidados, disse Jesus. Sim, disse Zebedeu. Jesus então afirmou: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo, porque árduo é o meu gozo. O sofrimento é o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória final. E continuou: a paz de consciência pura e a resignação suprema, a vontade de meu Pai, disse Jesus, são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma